Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, mais uma videoaula do nosso curso de informática no módulo de internet. Bem, pessoal, hoje nós vamos dar seguimento à nossa matéria, hoje falando mais sobre prática, né, efetivamente do nosso curso de internet, pois na aula passada falamos um pouco sobre história, né, eu creio que foi bem legal e que deu para aprender bastante coisa sobre a história da internet em si. Pois quem vê a internet nos dias de hoje funcionando perfeitamente e ainda reclama, né, dos serviços que a gente tem hoje de internet, não tem a mínima ideia de como ela começou, né, e como que ela chegou à proporção que temos hoje, né, a estrutura que temos hoje de acesso, né, e utilização da mesma. Então achei bem interessante compartilhar com vocês esse conteúdo de história, né, um pouco de história, claro, bem resumida, sobre as etapas que a internet passou, sobre os tipos de acesso que nós temos ou já tivemos, sobre alguns conceitos importantes, sobre basicamente o que é a internet efetivamente, né, o que são sites, o que são domínios, URLs, porque isso é bem importante que a gente tenha noção. E hoje nós vamos falar aí sobre os browsers, ou vamos começar falando sobre o assunto browsers. O que seria um browser, galera? Vou colocar aqui no Word aqui só para a gente ilustrar, tá? O que seria um browser ou browsers? Browser ou browsers, pessoal, é a mesma coisa que o navegador, tá? É basicamente a definição de um navegador de internet. Ele também é chamado de browser, tá? Browser ou navegadores da internet basicamente são softwares que possibilitam acesso à internet por meio de computador, celular ou qualquer dispositivo eletrônico. Ou seja, é a ferramenta que basicamente nos possibilita o acesso aos sites, efetivamente, tá? É até importante a gente reforçar essa informação, tá? Que o browser basicamente nos dá acesso às páginas da internet denominadas sites, tá? O computador pode conectar à internet sem o browser? Sim. Você só precisa de uma estrutura, né, de um provedor da internet para te oferecer a conexão à rede mundial de computadores, a internet. Mas para que você acesse os sites, né, que basicamente é o mais importante, aí, a essência da internet são os sites, são as páginas que nós podemos acessar por meio dela, isso só será feito por meio de um browser. Isso só será feito por meio de um navegador. Tá ok? Como vocês sabem, existem diversos navegadores, como o Internet Explorer, o Google Chrome, tá? Vou abreviar aqui, Google Chrome, como o Mozilla Firefox, e nós temos outros como o Opera e como o Safari, por exemplo, tá? Então nós temos diversos exemplos de navegadores, tá? São vários e vários os tipos, né? Os fabricantes de navegadores das mais variadas formas, tá? E basicamente o que difere? Basicamente são ferramentas, né, adicionais que cada navegador possui e o grande diferencial deles é o seu funcionamento. Uns têm um desempenho maior, né, você consegue navegar melhor, outros são mais confortáveis. Outros navegadores hoje já têm várias ferramentas integradas dentro dele, como por exemplo o WhatsApp Web. É possível que você já logue nas suas redes sociais, né, em alguns navegadores. E basicamente a experiência com o usuário é a grande diferença, né? A grande sacada e o grande diferencial de um navegador, porém todos têm a mesma essência e o mesmo objetivo, que é o acesso às páginas da rede mundial de computadores. Efetivamente é isso. Então, gente, eu vou abrir aí um dos mais conhecidos e que a maioria das pessoas utilizam, principalmente nível Brasil, que é o Google Chrome, né? Então, vou usar aí um navegador popular para que possamos falar aí sobre alguns conceitos básicos de navegador e navegação, tá? E o primeiro conceito básico são as guias, tá? Basicamente, as guias ou abas dos nossos navegadores vão permitir que eu tenha o acesso a diversas páginas simultaneamente
por meio delas. Então aqui eu posso colocar um site 1, aqui eu posso acessar um site 2 e aqui eu posso acessar um terceiro site, tá? Só para a gente entender aqui o exemplo. Então eu posso acessar simultaneamente vários sites por meio das guias, tá? Ou das abas de um navegador, e todos eles têm esse mesmo recurso, tá? Aqui embaixo eu vou ter a minha barra de navegação ou barra de URL, que vai permitir que eu coloque um endereço o qual eu desejo acessar. Lembrando, e como nós falamos na aula passada, que existem os DNS que fazem a conversão, né? Porque efetivamente você teria que digitar uma série de números que basicamente são o endereço original de uma página na internet, porém através dos DNS, né, existe a conversão e nós conseguimos acessar de forma fácil utilizando aí domínios, né, que é o www. Nome de um determinado site.com.br ou .com e assim por diante, tá? Hoje também sendo possível, como por exemplo no Google Chrome, fazer diretamente a busca direto pela barra de navegação, tá? Então, se você pesquisar direto pela barra de navegação, digitar qualquer coisa, ele vai efetivamente pesquisar através da sua ferramenta de busca padrão, tá? Que no caso do Google Chrome, obviamente, é o Google, né? Então, gente, aqui na nossa barra de navegação, nós vamos ter algumas ferramentas ao lado, tá? Que é a ferramenta aqui, ó, para voltar para o site anterior ou para retornar ou avançar aí dentro do nosso histórico de buscas, né? Então, eu tinha acessado esse site, eu posso voltar para ele ou eu posso retornar aqui para um outro site ou página, né? Então, eu posso fazer essa pequena navegação pelas setinhas, atualização ou recarregamento de página, caso haja algum tipo de erro, e home page ou página inicial, ou seja, sempre que eu abrir o meu navegador eu posso configurar uma home page. E o que representa o que é uma home page? Home page é a página inicial, tá? De um site ou de um navegador, por exemplo, que toda vez vai abrir ou exibir diretamente esse site, né? No caso do navegador, como padrão, tá? Então isso se chama home page, por isso ele é representado por essa casinha, ok? E como é que eu faço para configurar uma homepage no Google Chrome, tá? Ou na maioria dos navegadores? É mais ou menos sempre o mesmo caminho, tá, pessoal? Então nós não vamos fazer em vários navegadores porque basicamente é a mesma estrutura, ok? Nós vamos fazer no Google Chrome aqui um exemplo de configuração de homepage, clicando aqui no menu de opções, que são esses três pontinhos, configurações. Clicando em configurações, nós vamos rolar a tela. E vamos colocar aqui, ó, qual é a página inicial. Vou mudar a página inicial para um novo endereço. Vou clicar fora. E agora cliquem novamente, ó, vou criar uma nova abinha aqui na lateral, uma nova guia. E agora cliquem aqui, ó, na casinha para vocês verem lá. Automaticamente modifiquei a minha homepage, o meu botão homepage para um novo site, né, o site do Yahoo aí, yahoo.com. Bem, gente, dando continuidade ao nosso conteúdo, falaremos sobre a barra de endereços lá no finalzinho sobre uma ferramenta específica chamada favoritos, tá? Que no caso do Google Chrome fica dentro da barrinha, né? Lá no final da nossa barra de URL. A ferramenta favoritos ela serve para que você possa salvar páginas da internet ou endereços de páginas da internet para que você possa acessar posteriormente sem a necessidade de ter que memorizar aquele determinado endereço, tá? Então digamos que eu queira salvar o Yahoo mesmo, o site Yahoo, que por algum motivo está com um errinho de carregamento aqui.
tá? Mas só para a gente utilizar ele como exemplo, deixa eu ver se ele volta atualizado. Realmente parece que o Yahoo está com um pequeno erro aí, mas já está carregado pelo menos aí inicialmente a página. Então vamos fazer o exemplo com esse site mesmo, tá? Vamos clicar aqui na estrelinha para adicionar ele como favorito. Aqui a gente pode renomear, caso a gente queira, e aqui a gente define qual pasta nós vamos salvar dentro da área de favoritos, tá? Se você salvar na barra de favoritos, ele vai ficar nessa parte superior aqui, ó. Se você quiser, você pode salvar, por exemplo, em outros favoritos, tá? Ou até mesmo escolher outra pasta. Clicando na opção escolher outra pasta, é possível que você crie uma nova pasta, tá? A gente só tem duas opçõezinhas aqui iniciais, tá vendo? Barrinha de favoritos, que é essa área aqui, outros favoritos, que é uma outra pasta que existe, tá? Dentro de favoritos. E caso você queira criar uma nova pasta, você clica em nova pasta e pode dar um nome para essa pastinha e salvar também dentro dessa pasta, ok? Então digamos que eu quero salvar na barrinha para ver exibido aqui em cima. Vou clicar em barra de favoritos, vou clicar em salvar. E aí no meu caso, como a minha barra já está cheia, eu vou clicar nessa setinha aqui do lado. E aí vou conseguir encontrar, por exemplo, ó, o meu site aqui salvo, para que a qualquer momento eu possa recarregar a página ou acessar a página sem a necessidade de memorizar um determinado endereço, tá? E a qualquer momento é ideal que você possa fazer uma limpeza dos sites que você não precisa mais. Você pode clicar aqui com o botão direito e clicar em excluir para remover os sites que você não deseja mais manter como favoritos, tá bom? Bem, pessoal, vai uma dica importante aí para vocês que têm algum tipo de dificuldade de baixar alguns programas ou ferramentas como navegadores. Nós temos um site chamado ninit.com, que é um site muito interessante. Eu recomendo aos meus alunos pelo fato de eu usar bastante essa ferramenta, tá? Eu não tenho nenhum vínculo com a mesma, mas ela é uma ferramenta muito boa pelo seguinte motivo. Para, por exemplo, quem recém-formatou o computador ou comprou um novo computador e precisa instalar os navegadores, por exemplo, ó, ele já tem os web browsers aí, os melhores navegadores ou mais utilizados aqui, ó, na lista, e você já pode instalá-los automaticamente, marcando eles e clicando aqui em Get, tá? E aí, é claro, não tem somente web browsers, né, navegadores, eles têm várias categorias, como vocês podem ver, diversos programas, dentre eles antivírus, descompactadores, compactadores de arquivo, ferramentas para armazenamento online, né, armazenamento em nuvem, ferramentas para acesso remoto, ferramentas para desenvolvedores, técnicos e dentre outras pessoas que trabalham com computador, tá? Ferramentas para escritório, entre outros recursos muito interessantes, complementos aí para o melhor funcionamento de determinadas ferramentas e programas, como é o caso do Office, entre outros muitos recursos, tá? E aí é uma ferramenta gratuita, muito útil, onde é só você clicar em Get e depois permitir o download do instalador. Ele vai fazer o download aqui do instalador, tá vendo? Ele vai pedir para mim salvar o instalador. Em seguida é só executar esse instalador e deixar ele instalar, baixar e instalar todos os programas que foram marcados, tá? Foram selecionados na lista que eu exemplifiquei aqui, que eu mostrei para vocês, tá? É uma ferramenta muito útil que vai te fazer poupar tempo, ao invés de você ter que ir de site em site, né? Vai lá no site do Google e baixa o Google Chrome, né? Vai lá no site do Opera e baixa o Opera para o seu computador. Vai lá no Mozilla e e solicita o download no Mozilla. Pode fazer isso tudo diretamente pelo Ninit. É uma ferramenta muito útil, bem confiável. É claro que a gente não pode dizer que é 100% confiável, porém eu nunca tive problemas com a mesma, já uso há anos aí essa ferramenta e recomendo, pois ela ajuda bastante, tá? Para que possamos fazer download de ferramentas utilitárias e navegadores aí da internet
com mais velocidade, né? Em vez de a gente ter que ir lá em cada site, baixar o instalador, executar um por um, ele faz isso para a gente muito facilmente, tá, gente? E aí depois que você tiver aí os seus navegadores instalados, né, os navegadores favoritos aí que você precisa, eu vou acessar aqui uma página de exemplo, como é o caso aqui do sdf.com.br, que é um sitezinho de digitação que normalmente eu recomendo para os meus alunos no módulo de Word. E aí só para mostrar para vocês o seguinte, como ele é um site simples, é válido que eu mostre para vocês a estrutura desse site, tá? Todo site por detrás do mesmo possui uma estrutura. E aqui eu vou clicar aqui com o botão direito e vou exibir o código dessa página para mostrar para vocês mais ou menos o que tem por detrás dessa páginazinha simples aqui, ó, que é o caso do SDF, tá? Então aqui você vai ter toda essa codificação, tá? Tudo isso aqui é o que constrói aquela página que nós visualizamos, tá? Todas essas linhas de código, tá vendo? 362 linhas de código de orientação aí na web. Nós precisamos ter aí aproximadamente apenas para ter essa tela aqui, esse site, essa página simples. E aí então vocês podem ver que não é uma tarefa tão simples assim, tão fácil assim, desenvolver ou codificar um site, né? Então todo site, pessoal, ele possui uma estrutura, ok? E a estrutura base do site é o HTML, tá? Que é basicamente a linguagem base, a linguagem universal de todos os sites. Todos eles vão possuir aí uma estrutura em HTML e dentro deste HTML teremos outras linguagens, tá? De programação. E aqui dentro do nosso documento, né, dentro da nossa página, nós vamos ter aí diversas tags, que são essas marcações aqui, ó, que estão destacadas aqui com esses sinais aqui, ó, de maior e menor, ok? E dentro dessas tags existem as orientações e as codificações necessárias para a exibição das informações, para a especificação do nosso site, a versão de HTML que o mesmo foi feito, o nome, o título do documento, a orientação para que cada objeto esteja num local específico, os links para que você possa acessar os objetos, as cores, características, os textos, as formatações de texto, os botões de link, os links de vídeo, a orientação das imagens e aonde elas se encontram hospedadas, dentre muitas outras orientações, tá? Então é só um breve resumo para vocês entenderem. Aqui ele encerra o corpo da página e encerra o HTML, tá, gente? Então, só para vocês entenderem mais ou menos como uma página web funciona. Ela funciona mais ou menos desta maneira, é claro, variando da demanda, né? Variando do tipo de página. Essa é uma página simples. Se eu colocar aqui uma página, exibir aqui uma página mais complexa, vocês vão ver que tem muito mais coisa, tá? Mas na aula que vem a gente vai falar um pouco mais aí sobre a estrutura básica de um site, um pouco mais sobre a linguagem HTML e vamos aprender muitas coisas novas como tipo de site e como funciona a categorização dos principais sites da internet. Tá certo, gente? Pessoal, nós vamos encerrando a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Encontro vocês na próxima aula. Tchau, tchau e até lá.